Ruralizando. Oferecimento ABVGS. O desafio de alimentar o mundo é nosso. SP-342, quilômetro 221,5, em São João da Boa Vista, no leste paulista. O Ruralizando de hoje está aqui na Leiteria Santa Paula para mostrar e contar um pouquinho sobre a produção de queijo artesanal no estado de São Paulo. Já parou para pensar a diversidade de queijos que a gente encontra no mercado? Será que o processo de produção de todos eles é o mesmo? Além de te responder essas e outras dúvidas, também vamos falar um pouquinho do caminho do queijo artesanal paulista. É isso mesmo. Então chega de conversa fiada e vem comigo que o Ruralizando está no ar. Assim, nesse ambiente acolhedor, que a engenheira ambiental Paula Vergueiro recepciona os visitantes e clientes na Leiteria Santa Paula. Mas a produção de queijo na vida dela, podemos dizer que aconteceu por um acaso. Eu tinha um gado girolando a pasto com bezerro au pair, uma coisa muito linda, um projeto lindo, que hoje eu não tenho mais porque os queijos fizeram mais sucesso que o leite. Então eu mudei de ser produtora de leite para ser queijeira e ter uma loja, fazer eventos, que é a minha atividade hoje. Mas eu sempre gostei muito de cozinha, sabores, coisas naturais, horta, verduras. E como eu produzi o leite, eu já fazia alguns queijinhos de uma forma diferente, formas que eu acreditava. Então comecei primeiro com queijo fresco, que eu não uso forma, uso um tecido. Então eu comecei... Que é esse aqui. Que é esse aqui, comecei fazendo esse. Um dia eu estava com a casa cheia de gente, tinha umas 30 pessoas para almoçar, tinha feito um doce de jaca maravilhoso, porque eu moro na roça e gostava disso aí. Tacho de cobre, fogão a lenha. E falei, nossa, esqueci do queijo fresco. Falei, vou comer com o que esse doce? Isso eram 10h30, 11 horas da manhã. Aí falei, olha, eu tenho um paninho que eu já fazia o fermier, que é um queijo de bolinha. Aí eu falei, vou pegar aquele paninho e vou escorrer meu queijo fresco no paninho. Menina, nunca mais parei de fazer queijo no paninho, porque ficou simplesmente maravilhoso. Eu escorri às 11 horas, a 1, meio-dia, 1h, a gente cortou. Mas você vai ver a umidade que fica, o sabor que fica, ele não azeda. Então aí acabou sendo um dos primeiros queijos que eu fiz, foi esse queijo fresco, que todo mundo conhece, mas não com esse sabor, não com essa textura. Então foi muito legal. O dia que eu mudei de produtora de leite para queijeira, foi o primeiro queijo que eu fiz e faço muito sucesso. E essa receita despretensiosa do queijo fresco despertou na Paula um interesse ainda maior pelo universo da queijaria. Mais de 20 anos se passaram e a produção de queijo artesanal se tornou um negócio dela. Hoje, o Laticínio Santa Paula produz 10 tipos diferentes toda semana, mas todos eles com algo em comum. Que seja natural, pouco sal, zero de conservante, nem conheço conservante. Então, esse queijo, por exemplo, ele dura 7 dias. E sempre feito no paninho, desde então. Desde então. O doce de jaca. Olha pra você ver, aparece aqui o formato, tá vendo? Tem os risquinhos do tecido, entendeu? Eu não quero uma coisa que dure a vida inteira. Eu quero uma coisa que seja fresca, naturalzinha. Aqui você sente o sabor do leite. Então eu acho que isso é que eu gosto, de um alimento de verdade. O laticínio funciona na mesma propriedade que a leiteria. Para a produção diária, o leite proveniente do gado girolando chega bem cedo no local.
Todos os nossos queijos são com leite pasteurizado, que é como preconiza a nossa legislação, e também por segurança minha, porque nossos queijos não são curados, a maioria é fresca. Então eu tenho aqui um pasteurizador, que aliás é o nosso único equipamento, o resto que a gente usa são as mãos. Então, saindo o leite que chega ali cru, que vem direto do fornecedor, ele cai no pasteurizador, que é uma pasteurização lenta, a gás. E aqui eu tenho um gerador de água quente. Também não tenho caldeira, então esse gerador de água quente, ele manda a água fervendo para o pasteurizador e a gente faz a pasteurização a 65 graus. Depois disso, a gente descarrega no nosso tanque de produção. Sim. E dali a gente faz queijo fresco, névoa, nuvem, mussarela. Todos os outros queijos saem a partir do leite pasteurizado que saiu do pasteurizador. E com poucas diferenças de temperatura, de técnicas de produção, a gente muda completamente o queijo. Muda o sabor, muda a textura, muda o aroma, às vezes diferenças de mexedura, 1 ou 2 graus de diferença, uma água quente que você adiciona em algum queijo e saem outros queijos. Então é muito interessante isso. Na produção artesanal, cada detalhe conta. Receitas podem não existir. O sucesso dos queijos está no processo de tentativa e erro. Ah, e o paninho? Esse sim dá o tom por aqui. Como a gente não tem receitas padronizadas, eu não tenho forma, então tem coisas que a gente tem que inventar, sabe? Não, vamos experimentar, em vez de tirar esse queijo do tecido às 10, vamos tirar logo cedo? Ou vamos tirar às 4 da tarde? Para ver se muda a textura, entendeu? Porque é um outro produto, o fato de estar no paninho. Entendi. Então vai mudar tudo, o tempo de maturação. Isso tudo interfere no sabor e na textura. É muito importante esse tempo todo que ele passa durante a produção e essas fases da produção. Não tem como não se encantar com o processo de produção artesanal. Por aqui, a Paula pode até dispensar a receita, mas, depois de um tempo de conversa, ela confessa o segredo do sucesso da Leiteria Santa Paula. Agora a menina dos olhos, que é o fresco do paninho, tem todo dia. Todo dia. Esse não falta. Esse não falta. Agora, eu tenho comigo uma coisa que, assim, eu sou louca para inventar regras, minhas regras. E as minhas ideias, os meus conceitos. E eu acho, por exemplo, que o queijo ele é como se fosse uma música. Você tem uma letra, que é a sua receita, mas você coloca a sua melodia. Então você é que vai falar como é que você vai mexer aquele queijo, quanto tempo, qual a textura, o que você vai, como você vai trabalhar aquilo, quantas vezes você vai mexer a sua massa. E isso é que vai te dar o seu queijo, como aqui são os queijos da Santa Paula. Talvez seja esse o charme do queijo artesanal paulista. Sem dúvida. Sem dúvida. É o segredo. É o segredo de cada um. Exato. De cada um no seu ritmo. Cada um no seu ritmo. É bem isso, cada um no seu ritmo. E sorte dos que se arriscam a dançar conforme a música. É muito gostoso. Eu experimentei 3 até agora. E cada é totalmente diferente, sabe? Não é? Não tem nada a ver um com o outro. Esse aqui tem o creminho dentro. A mussarela, a gente deixa a massa azedar de um dia para o outro, para ela filar. Mas quer dizer, é o mesmo queijo fresco, só que eu deixo azedar. E aí filo. E filo à mão, faço com soro e fermento, entendeu? Todas as receitas são... Se falar que é de outro produtor, a gente acredita, porque não tem nada a ver um queijo com o outro. Há um tempo atrás, para se comer um queijo de qualidade, era preciso ir para nossa vizinha Minas Gerais ou então viajar um pouco mais longe e trazer importado de um outro país, por exemplo. Mas de um tempo para cá, este cenário mudou
E o estado de São Paulo está cada vez mais consolidado quando o assunto é queijo artesanal. Para melhorar ainda mais esta imagem em meio ao cenário nacional, é que desde 2017, um grupo de produtores se articulou e fundou o Caminho do Queijo Artesanal Paulista. Atualmente, 17 queijarias integram o mapa do Caminho do Queijo Paulista. 2 delas aqui em São João da Boa Vista, além da Santa Paula, o Laticínio Montezuma. E para mostrar a força e organização desse movimento, a Paula realizou aqui na leiteria o Festival Santa Paula de Queijos Artesanais e Vinhos de Inverno, uma oportunidade de conhecer de perto um pouco das delícias produzidas nos laticínios do estado de São Paulo. Nosso evento coroa os queijos paulistas e também as vinícolas aqui da região do Espírito Santo do Pinhal, que são vinhos de poda de inverno. Então é uma harmonização livre, que é a que eu proponho, que você tenha a opção de experimentar vários queijos livremente e escolher o vinho que você quer harmonizar. Eu gosto de uma coisa livre, à vontade e que seja alegre. Então por isso é que eu acho que esse evento acontecer dentro da minha casa é muito especial, porque os queijos são diferenciados, premiados, saborosíssimos, a maioria autoral, e combinando com vinícolas que também têm esse mesmo propósito, eu acho que é uma coisa incrível. Estou muito feliz. E em meio a tantas delícias, nós encontramos a responsável por dar o pontapé inicial na produção de queijo no estado de São Paulo. Maristela Nicoleles é uma das idealizadoras da queijeria Queijo com Arte, de Itapetininga. Há quase 30 anos, a família dela começou a produzir queijo artesanal e coleciona prêmios internacionais. São tantos detalhes que a história da Queijo com Arte já virou um livro. Nós começamos o queijo em 97, então tem toda uma história de 97 até hoje. E a gente conheceu a Paula, acho que meio no começo de 2000, então a gente conhece ela já faz muito tempo, né? E ela nos convidou para vir aqui, já deveria ter vindo da outra vez, mas vim agora. Então trazer um pouco do queijo paulista, do queijo com Arte Fazenda Santa Luzia, que a gente tem uma história só do queijo de 28 anos. Como a nossa história aqui é bem longa, nós escrevemos esse livro também para contar a história da Fazenda Santa Luzia, que começou com meu sogro, que é alemão, na década de 80, e fez uma granja leiteira, e depois em 97 nós começamos com queijo. E tem vários capítulos, inclusive a Revolução Queijeira, que é o que aconteceu em 2013 com o queijo artesanal paulista, que não existia queijo aqui no estado de São Paulo. Era queijo, a referência era Minas Gerais ou Europa. E nós paulistas aqui estávamos sozinhos aí num vácuo, e nós cavamos um buraco, um caminho, e trabalhamos muito tempo. Faz 28 anos que eu falei para você, há 28 anos, onde eu chego eu corto queijo. Representando a queijaria Pardinho Artesanal da cidade com o mesmo nome, na região da Serra de Botucatu, a Vanessa trouxe para o evento alguns dos exemplares elaborados à base de leite cru de vacas gir criadas livres nas pastagens do Cuesta, que é a formação geológica da região. Hoje nós trouxemos o azul de Pardinho, que é um queijo maturado com mofo azul por cerca de 3 meses. É um queijo bem cremoso, daqui a pouquinho ele já vai estar em temperatura bem ambiente, vai dar para comer assim com espátula. Trouxe também o Cuesta, que é feito 100% com leite de vacas da raça Gir e é maturado por 8 meses. E também o Mandala, que é um queijo de massa cozida e casca lavada, maturado por 12 meses. Depois de tudo isso, nem é preciso dizer que o queijo artesanal paulista está mais do que consolidado. E o segredo desse sucesso pode ser associado a uma característica comum às queijarias paulistas. A gente costuma dizer, inclusive no Caminho do Queijo Artesanal Paulista, que os mineiros eles vêm com bastante tradição, né? Então, desde que eu me
conheço por gente muito antes. A gente tem Minas como berço da tradição queijeira, né? Mas aí São Paulo, por ausência de uma legislação específica, como Minas Gerais já tinha, começou a fazer o que nós chamamos de inovação. Então a gente brinca que os mineiros são tradição e que São Paulo é inovação. Então a gente vem com queijos autorais, com queijos sem um regulamento técnico de identidade e qualidade, com mais inovação frente à tradição. Mas todos têm qualidade, não existe concorrência, são queijos autênticos, são queijos únicos. O pessoal só tem que aproveitar. A São Paulo representa a inovação. Nós não temos tradição queijeira, não é que o avô, o bisavô fazia, que as queijarias são queijarias de centenárias. Tem vários queijeiros que largaram a vida em São Paulo para ter uma vida no campo, uma qualidade de vida melhor e trabalhar com um produto artesanal interessante, né, que é o queijo. E isso aí, nós, São Paulo, nós realmente somos a locomotiva do queijo artesanal, eu diria, com todo respeito aos mineiros. Se eu fosse você, corria agora lá para a página do Caminho do Queijo Paulista para embarcar nesse tour gastronômico e descobrir qual o ritmo do queijo artesanal que embala o seu paladar. Ruralizando vai ficando por aqui e antes de partir eu te convido a se inscrever no canal da Aldeia Criativa e ficar por dentro de tudo o que acontece no agronegócio da nossa região. Te espero na próxima vez. Até lá!